precisamos preencher a expectativa de Jesus Cristo. O desejo de Jesus Cristo é que todos venham construir as suas casas na rocha. Por que não na areia? Porque se construir na areia, o texto está dizendo que se soprarem os ventos, se vierem os rios, se vierem as chuvas, ela cairá, e grande será a sua ruína, grande será a sua queda. Então nessa noite, você que veio aqui, eu acredito que você está construindo a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. E se você não está, diga para Jesus nessa noite: Jesus, eu preciso preencher a sua expectativa, eu preciso fazer aquilo que o Senhor está me dizendo para fazer, porque construir a casa sobre a rocha que é Cristo Jesus é uma das coisas mais abençoadoras das nossas vidas, porque nós permanecemos de pé. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso? Meus amados, queridos irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai chegar ao monte chamado Monte da Bem-aventurança, aonde, da Beatitude, melhor dizendo, onde tem um sermão ali chamado Sermão do Monte, onde a igreja conhece, muito conhecido desse sermão. A Bíblia Sagrada vai dizer que o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele sobe a esse monte, a Bíblia diz que Ele vai sentar nesse monte, e Ele vai começar a ensinar, e vai começar a transmitir uma palavra, vai começar a ensinar, vai começar a transmitir a vontade dEle para o povo. E agora a Bíblia diz que os primeiros a virem ouvir esse sermão, a Bíblia Sagrada vai dizer que são os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que eles se aproximam de Jesus para ouvir o seu sermão. Nós acreditamos que naquele culto de ensino, naquela pregação de Jesus de Nazaré, como o texto aqui diz, Jesus não estava pregando para apenas os seus 12 discípulos, mas Jesus estava pregando, a Bíblia diz que onde Ele estava, existia uma grande multidão. Porque aonde Jesus está, irmão, multidões vinham ouvir a Jesus. Nesse momento aqui, querido, eu quero chamar a tua atenção para que você entenda e compreenda que no ministério de Jesus de Nazaré, todas as vezes que Jesus iria pregar a sua palavra, ensinar o evangelho do reino, Jesus se deparava com 3 classes de ouvinte do seu sermão, 3 classes de ouvinte da sua palavra. A primeira classe de ouvinte que Jesus sempre estava ali, e as pessoas sempre estavam com Jesus, são os zombadores. Quando nós lemos a palavra do Senhor no ministério terreno de Jesus Cristo, você vai verificar que foi o ministério onde o Senhor exerceu aqui na terra, mas Ele teve que enfrentar muitos zombadores. Muitas pessoas zombavam dos ensinos de Cristo, muitas pessoas zombavam das doutrinas do Senhor. E quem são esses zombadores? Quando nós vamos estudar a Bíblia, muitas das vezes nós entendemos e compreendemos que os doutores da lei, os fariseus, zombavam, escarneciam muito de Jesus. Mas o texto diz que não era só eles, muitas pessoas faziam isso. Mas eu quero acreditar nessa noite que aqui não tem zombador, aqui só tem crente lavado e remido no sangue de Jesus de Nazaré. Jesus nessa noite não está pregando para zombador, Jesus está pregando para a sua noiva que está reunido nessa noite aqui. Por que, querido? Porque quando nós zombamos não só das mensagens, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. É só você ver, é só você ligar a televisão, é só você sair por fora levando o evangelho de Jesus de Nazaré, que você encontra essas pessoas zombando, escarnecendo das doutrinas do nosso mestre Salvador Jesus de Nazaré. Quando nós voltamos um pouquinho na história, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 36, a partir do versículo de número 16, Deus levanta um profeta por nome Jeremias para falar com a sua nação, porque a sua nação estava longe dos caminhos do Senhor, a sua nação andava sem a comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer lá no texto de 2 Crônicas 36, a partir do versículo 15 em diante, que
eles zombaram dos mensageiros de Deus, eles escarneceram dos seus profetas, e isso não agradou a Deus, porque Gálatas 6,7 diz que tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Por causa que eles zombaram e escarneceram dos profetas e dos mensageiros, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles foram cativos e ficaram 70 anos na Babilônia. Mas nessa noite ninguém está na Babilônia, não tem escarnecedor, só tem adorador de Jesus nessa noite aqui. 70 anos, querido, na Babilônia. Por quê? Porque Deus queria chamar o seu povo, querido, para o caminho. Deus queria chamar o seu povo para a comunhão, mas eles se escarneceram, eles zombaram dos mensageiros do Senhor. Mas o mensageiro não deixou de falar a verdade e de pregar a bendita palavra do Senhor, como fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitos escarneciam e zombavam dele, mas ele não desistiu da sua chamada, do seu ministério e daquilo que foi enviado aqui na terra para fazer. Essa palavra em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você que tem uma chamada de Deus nessa terra, pode até zombar, escarnecer de você, mas você permaneça fazendo ide, pregando, anunciando a verdade, porque quem te chamou te garante a vitória. Oh, aleluia! Não desista, querido, porque o mesmo sofrimento que esteve em Cristo esteve nos seus discípulos, também nos seus profetas, mas eles levaram o Evangelho de Jesus de Nazaré, levaram o Evangelho de Cristo até o fim, cumprindo a sua missão. Talvez alguém esteja perguntando, não nós, por que o mundo está passando por tantas lutas, tantas tribulações, tantas dificuldades? Será que Deus é injusto? Será que Deus é ingrato? Não é não, querido. É porque eles não estão recebendo a palavra. É porque eles não estão absorvendo as doutrinas verdadeiras do Senhor. É porque em vez deles abrirem a porta do teu coração e receber a mensagem, eles escarnecem, eles zombam. É por isso que o mundo está assim. Mas nós não fazemos isso. Nós estamos aqui recebendo a palavra que cura, que liberta e que restaura. Aleluia. Jesus passou por isso. Jesus aqui, querido. Agora nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, Ele está aqui no capítulo 7 de Mateus 24. Jesus aqui, Ele está concluindo o sermão da montanha. Um sermão maravilhoso, um sermão bastante extenso, cheio de verdade, onde o Senhor diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados sois vós quando se injuriarem e perseguirem por causa do meu nome, folgai nesse dia. E aqui ele vai dizer: porque vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. E ele vai pregando aqui o seu sermão. Para quem Jesus está pregando, querido? Jesus aqui também vai encontrar uma segunda classe de ouvinte da sua palavra, que são os cristãos. Ele está pregando para o povo, aqueles que o Senhor escolheu para ser os seus discípulos, que mais tarde foram os seus apóstolos. E não só esse, mas todos aqueles que andavam como discípulos atrás do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo caminho que Jesus ia, os seus discípulos iam atrás, porque Jesus é o mestre que ensina o caminho que nós devemos trilhar. Nessa noite, querido, o Senhor está mostrando o caminho da nossa vitória, mas quem tem que andar é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus mostrou naquele sermão o caminho da bênção, o caminho da vitória, o caminho de ir para o céu, o caminho que eles deveriam trilhar para que eles colhessem frutos dignos de honra, de glória, frutos de bênção, porque o Senhor quer abençoar a tua noiva e a tua igreja. Mas nós, como a igreja, nós como ouvinte dessa palavra, somos nós que temos que trilhar esse caminho. Então os discípulos de Jesus trilharam os caminhos do mestre, mas os zombadores de aleluia, eles jamais trilhavam os caminhos do mestre. Mas existia uma classe que trilhava
trilhavam os caminhos do Mestre. Tem alguém aqui que trilha os caminhos de Jesus? Então, se você trilha os caminhos de Jesus, se você anda nas doutrinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o resultado de tudo isso é vitória de Deus para a tua vida. É profético em nome do Senhor. É profético porque quem trilha os caminhos do Senhor está sendo submisso à sua direção e à sua vontade. E é exatamente nesse sermão aqui no monte, querido, que Jesus está falando de uma forma poderosa com essas classes de ouvinte da sua palavra. Agora Jesus também encontra aqui uma classe de ouvinte, querido, que eu acredito que não esteja aqui presente. Todas as vezes que o Senhor Jesus vai falar, Ele também encontra uma classe que ouve a sua palavra, e essa classe são os indecisos. Pessoas que não sabem se faz o que Jesus está dizendo ou não faz. Ele fica em cima do muro. Nessa noite não é o momento de ficarmos em cima do muro, é o momento de nós decidirmos. Eu lembro do jovem Eutico, que quando o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20 estava ali ensinando a palavra, a Bíblia diz que ele cai da janela, e ele não cai para dentro, ele cai para fora. Meus amados queridos, eu quero dizer para você, não é para nós ficarmos em cima da janela, é para a gente ficar dentro do templo ouvindo a palavra do Senhor. É momento, é noite de nós estarmos completamente dentro da casa de Deus, querida, porque quem está na janela está ouvindo o mundo, e quem está na janela está dividido, não sabe se ouve a Deus ou se ouve o mundo, porque nessa noite, querido, assim como Jesus de Nazaré, muitas pessoas ficavam indecisos se seguiam o Mestre ou não seguiam o Mestre. Fala, Deus. Não é noite de nós de ficarmos indecisos. Quer ver uma outra passagem também, onde Jesus estava pregando a sua palavra, e a Bíblia diz que um jovem rico ouviu o sermão do Senhor, e naquele momento tinha criancinhas, e Jesus vai dizer que se não se tornasse como uma criança, jamais entraria no reino dos céus. O jovem rico, ele quis também entrar no reino dos céus. O que faço para ser salvo? Aí Jesus, aquele jovem com incêndio, Jesus, aquele jovem conversando com Jesus, Jesus fala sobre a lei, disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olha para ele e diz assim: vai, vende tudo o que tens, reparta com os pobres e segue-me. Aquele jovem, na sua indecisão, ele decidiu ficar com as suas riquezas e com as suas heranças. A Bíblia diz que mesmo assim, quando você vai ler esse capítulo, mesmo assim Jesus o amou. Ele se decidiu ficar fora de Jesus. Ele se decidiu ficar com seus bens. Então nessa noite, querido, não são os zombadores, mas os indecisos. Mas Jesus também encontrou uma classe que ouvia o seu sermão. Aonde Jesus falava: meus filhos, você tem que ir para a esquerda, eles iriam para a esquerda. Aonde Jesus dizia assim: você tem que perdoar, eles o perdoavam. Aonde Jesus dizia assim: você tem que o amar, eles amavam. Então nessa noite, querido, nós somos discípulos de Jesus, nós não somos zombadores, não estamos indecisos. Nós estamos com Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Oh, aleluia, nós nos decidimos a ouvir Jesus de Nazaré. Sabe o que está acontecendo muitos hoje, querido? Existe uma geração hoje que ela faz assim, ela se coloca na frente de Jesus, e ela sai fazendo tudo o que ela quer fazer. Ela se coloca na frente do Mestre Jesus e faz do seu jeito. Se der errado, ela olha para trás e diz: Senhor, deu errado, me ajude. Mas não é muito mais fácil essa outra geração? É a geração que, em vez de se colocar na frente do Mestre, ela pede para que o Mestre vá na frente dela, porque ela sabe que se o Mestre for na frente dela, o Mestre vai abrindo as portas, vai jogando o gigante por terra, vai quebrando os ferrolhos. Jesus de Nazaré, quando vai à frente, querido, a vitória vem na nossa vida. Não seja a geração que queira tomar a frente
de Jesus, mas seja a geração que diga: Jesus vai na frente e vai abrir os caminhos para mim cantar o hino da vitória. Porque, querido, essas duas gerações existem hoje, que querem, querido, eles colocam, querido, o pé na frente e vai fazendo, mas tem outra que diz: Senhor, passa aqui na frente, eu vai que eu vou atrás. É Jesus andando na frente e ele seguindo. Isso significa direção, porque quem tem a direção para nossas vidas, para os nossos problemas, para tudo na nossa vida, se chama Jesus de Nazaré. Ele sim, querido. Então Jesus aqui, ao concluir o seu sermão, ele vai dizer que aquele homem que edificou a casa sobre a rocha, aleluia, os rios sopraram, os ventos sopraram, veio os rios, veio água, significa tudo isso, tempestade, mas ela permaneceu de pé, ela não caiu. Mas aquele que planejou, aquele que colocou a sua casa sobre a areia, sofreu tudo isso que aconteceu, chuva, ventos, rios, mas ela caiu, porque ela não tinha paz, ela não tinha sustentação. Eu não vim aqui brincar de pregar, eu vim aqui falar a verdade. Aleluia. De João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu prego esse evangelho há 20 anos, vou fazer 21 esse ano. Eu já preguei em alguns estados brasileiros, e muitos aqui no Rio de Janeiro, muitas campanhas, para tudo quanto é lado, o Espírito Santo de Deus tem me levado. E eu tenho observado que alguns pregadores do Evangelho de Jesus não falam a verdade para o povo. Ele leva o povo a construir as suas casas na areia. Porque quem constrói a casa na areia não paga preço de oração, não paga preço de renúncia, não paga preço, porque construir a casa na areia não precisa fazer fundação, é só colocar sobre a areia. Aí grande é a ruína. Nós não podemos ser preguiçosos, temos que olhar para a palavra e procurar os fundamentos dessa palavra. Gaste tempo ouvindo a voz de Deus pela palavra e peça a direção do fundamento, porque se você tiver fundamento na palavra, ninguém pode te deter nessa terra, porque do teu lado vai o Deus Todo-Poderoso, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados queridos, alguns lugares que eu vou ir por questão de ética, eu não vou falar o nome, mas existem alguns pregadores que a gente está no culto, ele diz: irmãos, quer receber a tua vitória? Muitos deles nem abrem a Bíblia, fica de pé, igreja, fica de pé. Aí o cara diz assim: ó, para você receber a tua vitória, tu tem que dar 10 pulos. Aí daqui a pouco, se dá 10 pulos, a sua vitória, quer uma vitória maior? Quero. Dá 15 pulos aí. Quer uma vitória maior, que ele dá 30 pulos aí. E tem muitas as vezes que a gente está com problema no joelho, outros com problema na coluna, e deixa de receber a vitória, porque segundo alguns pregadores tem que ficar pulando. Não, irmão, não é desse jeito. Isso é construir, querido, a casa na areia. Não vá por esse caminho, mas vá pelo caminho da palavra, que é a verdade. Mergulha nela. Se for casar, olhe para a palavra, o que diz o casamento. Se você almeja, querido, ser um pastor, mergulha na palavra, vê o que diz para alcançar ao pastorado. Se você quer ser um diácono, vai para a palavra, que a palavra vai mostrar como é que deve ser um diácono. Se você quiser ser um presbítero, vai na palavra, que ele mostrará como ser um presbítero. Se você está sem força para permanecer no evangelho e quer largar tudo, vai na palavra, que
Terminei de pregar a palavra do Senhor. Aí o pastor falou: pregador, pois não, varão, desce aqui por gentileza, porque era uma campanha, toda essa campanha é feita assim. E o que é que eu tenho que fazer? Você vai ficar aqui no altar, do lado aqui do altar, aqui embaixo, junto ao púlpito. Eu vou com meus obreiros lá onde está aquele outro obreiro. Tem um obreiro lá marcando um território lá, um lugar, né? Existia um caminho de sal. Ele disse: para você se abençoar. Eu fiquei pensando: Espírito Santo, eu estudei, eu jejuei, eu fui para a palavra, e agora, Senhor Deus, ele está bom, meu irmão. Aí, para receber a vitória, tinha que toda a igreja passar no corredor de sal. Teve um irmãozinho, pastor, que foi passar no corredor de sal. Ele veio de joelho. Ele disse: minha bênção é dobrada, eu quero a bênção dobrada, eu vou passar de joelho. Aí ele estava com o paletó preto desse tamanho aqui, dessa cor. Como ele se ajoelhou e ele foi andando de joelho, o paletó dele encheu tudo de sal, ficou tudo esbranquiçado. Eu falei: meu Deus do céu, e agora, Senhor? Meu irmão, levanta a tua voz e diga: Senhor, eu quero acreditar só na tua palavra, eu só creio na tua palavra, Senhor. Ah, Senhor Deus, eu quero edificar a minha vida. E aqui, querido, essa casa, o Senhor está falando literalmente da casa, o Senhor está falando da nossa vida espiritual. Jesus está falando da nossa vida espiritual, querido, que tem que ser edificada nas doutrinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia! Sabe por quê, irmãos? Eu já estou terminando. Porque escute isso daqui. Quando Jesus levanta um profeta, levantava os profetas do Antigo Testamento, Jesus levanta os seus mensageiros no Novo Testamento. Tem a Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus é a palavra revelada. Chama a tua atenção para isso daqui. Quando o pregador é convocado pelo Espírito Santo do Senhor através de um convite, o Espírito Santo de Deus, quando o pregador abre a Bíblia, que ninguém sabe o que o pregador vai falar, mas o Espírito Santo de Deus sabe quem está na reunião, quem está na assembleia. Então o Espírito Santo de Deus diz assim, ele direciona um texto, e o Espírito Santo de Deus fala com o pregador sobre aquele texto, ele transmite um texto que o Espírito Santo de Deus enviou para a igreja. Aí a igreja vem ouvir, a igreja senta para ouvir. Atente aqui, mais uma coisa é ouvir Deus falar pela palavra, outra coisa é atender o que Deus falou pela palavra. Porque ouvir, todos ouvem, agora atender, poucos atendem. É por isso que existem famílias de pé e família destruída. É por isso que existe ministério destruído e ministério de pé. Sabe por quê? Porque quando Deus fala pela palavra, alguém diz assim, eu vou atender o que Deus pediu para mim fazer. Eu tenho entrado na igreja, eu tenho ouvido Deus falar, mas eu não tenho atendido o que Deus pediu para mim fazer pela palavra. Aqui está um ponto muito importante para nossas vidas. Eu te pergunto hoje, pelo Espírito Santo, você vai ouvir? Você só vai ouvir o que Deus está falando com você nessa noite? Ou você vai sair daqui dizendo, Senhor Deus, eu ouvi e eu vou atender aquilo que o Senhor pediu para mim fazer? Aleluia. Cadê aqueles que vão atender, Deus? Então é profético, se prepare para cultuar a Deus com um culto de ação de graça. Se prepare porque vai ter bolo, vai ter refrigerante, vai ter grande festa e alegria na tua vida, querido. Porque quando nós ouvimos Deus e atendemos Deus, a resposta é vitória, vitória, vitória de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quantos pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Meus amados queridos, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, e chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus aqui, querido, ele é a pedra viva que era rejeitada pelos homens. Era a pedra viva que era rejeitada pelos construtores. Deixa eu te dizer uma coisa. No Antigo Testamento, no contexto histórico, quando literalmente alguém ia construir uma casa, existia uma pedra que era chamada pedra de esquina, que era a pedra onde era colocada nas esquinas, onde tinha a fundação. A partir dali eles levantavam a sua casa. Jesus chama esses construtores aqui de prudentes, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. Mas essa pedra de esquina que os homens rejeitaram, a igreja não rejeitou. E a pedra de esquina está aqui para construir a tua vida. Porque você, eu vou repetir isso aqui para você guardar. Porque todos nós estamos sempre em construção. Tudo que você quer construir, construa na pedra de esquina, querido, que é Jesus, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas você aceitou essa pedra. Cadê aqueles que aceitaram essa pedra viva, que é Jesus de Nazaré? Os construtores rejeitaram, mas a igreja não rejeitou. A pedra que suportava, eles construíram aqui. E agora Jesus, ele vai pegar o literal, ele vai transportar aqui numa mensagem espiritual, sentido figurado, para mostrar que nós somos edificados sobre Cristo. E existia também, querido, uma pedra chamada pedra angular. Já ouviu falar na Bíblia pedra angular? A pedra angular era uma pedra, queridos, que se colocava no meio. Às vezes eles faziam umas construções, as duas pedras da esquina. Quem já entendeu a pedra da esquina aqui? Amém? Agora a pedra angular era uma pedra bruta, que era talhada pelos homens. O que eles faziam? Eles queriam fazer um arco. Eles pegavam essa pedra, e tinha um instrumento chamado de buril. Ele talhava essa pedra, e aí ele colocava no centro, no meio. Por quê? Porque todas as vezes que iam se passar um peso por cima, essa pedra no meio era ela que tinha a base de sustentação, ou seja, ela pegava, sustentava todo o peso. E é exatamente essa pedra aqui, angular também, que os homens rejeitaram, mas nós não rejeitamos. Amém? O que significa isso? Significa suportar bastante peso. Podia passar carro, podia passar qualquer peso, ela sustentava e não caía. Essa pedra aponta para Jesus. Sabe por que você está de pé nessa noite e você não caiu ainda? Porque Jesus é aquele que sustenta tudo para você ficar de pé. Receba essa palavra em nome de Jesus de Nazaré, querido. Essa pedra era a pedra que suportava tudo. É por isso que Jesus de Nazaré disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu amado querido irmão, é essa pedra, querido, que sustenta todo o peso. É neste momento que você está enfrentando crise, problema em tua vida, que você deve lembrar que existe um Jesus na tua vida, meu irmão e minha irmã, e que ele está te sustentando. É ele que que faz você permanecer de pé. Então glorifique e exalte o nome de Jesus. Isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Essa pedra angular, essa pedra de esquina, essa pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas aceita pela igreja. Pedra viva, pedra que dá vida. Eu quero concluir a mensagem nessa noite. Aqui eu concluo, e aqui vai a minha conclusão. Eu concluo essa mensagem, amados irmãos, dizendo para toda a igreja que quando nós levantamos as nossas mãos para Jesus e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador,
3 coisas Ele quer de nós. A primeira coisa que Jesus quer de todos nós que levantamos as mãos para Ele é que a gente venha fazer isso, ler a sua palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Todos que levantaram as suas mãos para Jesus, Jesus quer 3 coisas de você: que você leia a sua palavra. Quantos têm Bíblia aqui e lê a palavra do Senhor? Então diga assim: eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. A segunda coisa que Jesus de Nazaré quer de nós, além de ler as suas sagradas escrituras, é que a gente venha interpretar o que a gente leu, fazer um exegese daquilo que a gente leu, gastar tempo estudando essa palavra, sabendo e conhecendo a Jesus pela palavra. E a terceira coisa que Jesus quer de nós, ler, interpretá-la. E agora vai a cereja do bolo. Jesus quer que a gente vivencie ela. Aleluia! Porque tem muita gente que se vangloria dizendo: eu já li a Bíblia 200 vezes. E aí? Eu já li 500 vezes. Jesus disse: e aí, meu filho? Mas praticou o quê? Então, ler, interpretar e vivenciar é o que nos faz vencedores. É o que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, essa foi a palavra do Senhor. Obrigado, irmão. Essa foi a palavra que Jesus colocou no meu coração. Eu vou repetir o tema: preenchendo a expectativa de Jesus. Que nessa noite você sair daqui: Jesus, eu vou preencher com expectativa. Eu vou ler, eu vou interpretar, eu vou vivenciar. Em outras palavras, eu vou ouvir e vou atender o que o Senhor está pedindo para mim fazer. Fazendo isso, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Aleluia. E se prepare, porque quem tem casa construída sobre a rocha, ela é uma pessoa diferente. E é uma pessoa abençoada. Passa na luta e na prova, mas está dando a glória a Deus. Aleluia! Amém? Curva a sua fronte, feche seus olhos em nome do Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Este sermão, Senhor Deus, que nós ouvimos nessa noite, veio do coração do Pai para nossas vidas. Não sou eu que faço a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos de Deus nessa noite. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, com zombadores, com os indecisos. Nós estamos aqui, Senhor Deus, Pai Celestial, com cristãos, com os crentes, com o seu discípulo, com aqueles escolhidos por Ti, meu Deus, para fazer a Sua vontade aqui nessa terra. Nos ajude, nos fortaleça, nos faça, Senhor Deus, Pai Celestial, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Porque de nós mesmos não temos força, mas existe um Deus que tem toda a força. Existe um Jesus que quer fazer isso nessa noite. Honra, louvor, gratidão e adoração a Ti, meu Pai. E a igreja diga amém. Fique com essa palavra em nome de Jesus.